Agora sim, galera, vamos lá. Aula de desafios. Nosso desafio que a gente estava trabalhando era do Detran com os dados de acidentes e o nosso objetivo era conseguir filtrar esses acidentes pelo estado pela região do Sudeste. Só que a gente tem dados para o Brasil inteiro, por exemplo, então como a gente pode fazer isso? A partir das funções que a gente viu hoje, né? Na aula passada a gente tinha visto o mutate. Tinha sido verdade. A aula passada foi o mutate e o pivot, então a gente já conseguiu fazer bastante coisa nesse conjunto de dados, né? A gente ajeitou as tabelas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a tabela base, então as 5 primeiras linhas da tabela, as cinco primeiras linhas da tabela base de acidentes, então aqui são as tabelas de acidentes, a gente vai estar trabalhando. Para isso, a gente construiu a tabela de UFs, então as primeiras linhas das tabelas de estados, aqui a tabela de UFs, que a gente construiu a partir desse código aqui. Na aula passada a gente já conseguiu limpar a partir do mutate. E a tabela de municípios, que a gente também construiu na aula passada. E agora vocês não estão entendendo porque foi importante definir essas chaves. Então a gente vai ter o município, vai ter o código do município, vai ter o código da UF, que a gente vai estar conseguindo juntar com essa tabela de UF. E depois juntando com a tabela lá dos municípios, dos acidentes, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estar juntando as tabelas de município com a tabela de UF. Então como a gente faz isso, com o que a gente já viu na aula de hoje, a gente vai pegar as tabelas de município. Se as tabelas estiverem construídas de uma maneira correta, pode ser um inner join, ou pode ser um left join, ou full join, porque se estiver feito da maneira correta, sempre uma observação do município vai bater com algum código de UF, porque né, todo município vai ter uma UF designada. Então aqui podia ser ou left join ou inner join, ok? Nesse caso eu decidi usar o left join. Então aqui, WebScript municípios, então os dados da tabela de municípios, vai ter o nome do município, o código do município do IBGE e o código da UF, também do IBGE. E a nossa tabela de UF, como eu falei, tem o nome da UF e o código de UF. Qual é o nosso objetivo? É estar juntando essas duas tabelas. Como que a gente vai juntar? A partir da chave que a gente definiu, que é o código da UF. Então, juntando essas duas tabelas, a gente vai ter o DF, município, UF, que é essa tabela aqui, onde vai ter o município, o código do município, o código da UF e o nome da UF, que é aquele município de onde ele é. Ok? Então, por exemplo, a gente tem tudo aqui, até lá o Goiás, a gente vai ter do Sul também aqui. Ixi, vai estar lá pro meio, né? Ceará, achei que ia estar em ordem, mas não tá. Mas enfim, a gente tem essa tabela já agrupada com municípios, códigos de municípios, código de UFs e o nome da UF, ok? E a gente vai fazer depois o que a gente já desejava desde lá da aula que a gente introduziu o minicurso. É estar juntando os dados de acidentes com esses dados geográficos, para estar sabendo bonitinho de onde que é cada acidente, utilizando código de UF, muito importante, código de município. Por quê? Quando a gente baixa esse conjunto de dados, eu até tirei para não dar problema, mas é legal falar, ele tinha, sim, uma variável chamada UF. Só que era uma variável... Cadê aqui? Ih, acho que eu não vou achar. Não vou achar. Tinha uma variável chamada UF. Passou? Não vou achar. Que era, por exemplo, se tivesse corrido em São Paulo, eu já tirei, né? Claro que não vai ter. Eu dei um select ali mesmo, claro que não vai ter a variável. Aí eu salvei. Vamos ver. Depois escrevi. Aqui. Essa variável F que tem os nomes, né? As abreviações dos nomes dos estados. Só que a gente não deseja, como eu falei lá no exemplo dos joins, na questão dos times, a gente não quer trabalhar com chaves caractere, sempre buscar trabalhar com chaves numéricas. Então a gente vai construir isso. Então aqui, importante, a gente padronizou também os nomes de municípios, por quê? Aqui, a gente construiu a tabela, e aqui a gente vai estar fazendo a junção das tabelas do acidentes com a tabela, dessa tabela aqui já construída de municípios com estados. Para isso, a gente vai estar juntando via municípios, o que não é bacana. Mas por quê? Lá na tabela original, a gente não tem nenhuma chave. Então, a gente tem que fazer isso, primeiramente, de alguma forma. Então,
a primeira junção vai ser via municípios, porque não tem jeito. E a gente viu a importância de padronizar os nomes. Então a gente tirou o acento das tabelas de município e dos dados de acidente. A gente tirou letras maiúsculas também de ambas as tabelas. Então tá padronizado. Onde tinha espaço, tá com underline, tá padronizado. Não tem porquê em uma tabela uma cidade tá com um nome e na outra tabela tá com outro nome. Igual lá a questão dos times, né? Tinha uma tabela que tinha Real Betis, outra só tava Betis. Aqui é o nome de cidade, não tem porquê tá com nomes diferentes. E a gente vê quando a gente junta que não deu nenhum erro, então beleza, deu certinho de juntar via municípios. E aqui, como eu tô falando de novo, mas por organização, a gente vai estar trabalhando só com código de município e código de UF na tabela desses dados. Então eu queria esse DFPRGL, tipo, conjunto de dados com os dados de acidentes, já com a questão de referência geográfica. Então como vai funcionar? É aqueles dados de acidentes, DFPRF, DFPRF, dando um join via municípios, via nome de municípios. Não tem jeito, o primeiro join vai ser via municípios mesmo, mas a gente já ajeitou isso. Depois eu vou estar tirando essas variáveis, município e UF, do nosso conjunto de dados. Por quê? Daí nesse conjunto de dados final, a gente só vai ter a chave. Então, a partir dele, pode ser um conjunto de dados, um conjunto de dados base de acidentes. A partir dele, a gente vai ter chaves, então a gente vai ter a chave código município e código de UF. E a partir dessa chave, qualquer consulta que a gente quiser fazer de maneira geográfica, a gente puxa a tabela de municípios ou a tabela de UFs via essas chaves que já estão armazenadas para cada observação. Então, aqui, deixa eu ver aqui. Não ordem. Porque, claro, né? O DFPRF, ele pode ter várias linhas que batem lá com uma observação de município, porque a gente tem várias observações, por exemplo, aqui que pode ser de Juiz de Fora, várias observações que podem ser de São Paulo, então ele só está apontando esse warning, beleza? Isso aqui tem a ver com a parte de relacionamentos, né? Então, um para um, muitos para muitos, de SQL. Bom, o que a gente vai estar fazendo aqui? Agora a gente pode começar a brincar já com essa tabelinha nossa, né? Já construímos a tabela com acidentes que possuem referência geográfica. Então, por exemplo, se a gente quiser filtrar pela região sudeste, calma aí. Bom, pronto, eu dei uma modificada no código que eu tinha deixado de um jeito que não era o jeito que eu queria, mas agora é o jeito correto, né? Bom, a gente vai estar querendo filtrar pela região sudeste, primeiramente. O que é a região sudeste? Via código lá do IBGE, todos os estados da região sudeste começam com o número 3. Então aqui, por exemplo, não, tá correto, eu achei que já estava filtrado, não. Então, por exemplo, Espírito Santo é 32, São Paulo é 35, daí Mato Grosso já é 51, Paraná já é 41, então já entra em outra categoria, né? Minas Gerais é 31. Então o que a gente quer fazer aqui? Filtrar aqueles códigos de UFs, lembrando, né, que essa variável, código município e código UF, são numéricas, então a gente quer filtrar pelas variáveis que sejam do Sudeste. A gente pode fazer de duas maneiras. A primeira lembra que a gente está filtrando? A primeira é filtrar, então eu quero as variáveis de código F, filter, né? Então código F que seja igual a 32, ou seja igual a 35, ou seja igual a 31, e por aí vai. Então seja igual aos valores de código de UF dos estados que a gente quer da região. Rio de Janeiro é 35, 33 e por aí vai. Então seria código F igual a 31, igual a 32. Tem 32? Foi 32? Tem, que é Espírito Santo. Então 31, 32, 33 que é Rio de Janeiro e 35 que é São Paulo. Eu poderia filtrar assim. Outro jeito que eu poderia filtrar também é que, dado que eu sei que os códigos de municípios da região sudeste começam com 3, eu posso trabalhar de uma maneira via caractere, dado que eu só estou filtrando, eu não quero fazer nada de questão de joins ainda com essa chave, então eu só estou filtrando. O que eu posso fazer? Aqui eu transformei a chave para o tipo caractere, então código F virou caractere, e depois eu fiz um filtro, falei o quê? Filtre todas as observações que comece, que tem um código F com o número 3, começando com o número 3. Então é isso que ele fez. Ele transformou primeiro, né? Transformou tudo para caractere, código, tudo, né?
transformou a variável código F para caractere, para a gente conseguir estar trabalhando com essa variável de maneira string, né? A gente está conseguindo ler, por exemplo, cada caractere dessa string. Depois eu falei, filtre apenas aquelas observações que comecem, que tem essa variável código de UF, começando com o número 3. Então é isso que ele fez aqui. E aqui, essas observações, esse nosso conjunto de dados, já são as observações filtradas só pela região sudeste. Então aqui, Espírito Santo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, filtramos só pela região sudeste com o que a gente viu hoje. Então, mais um desafio concluído, né? Esse era o nosso objetivo inicial. Aqui eu vou estar passando algumas outras coisinhas que dá para fazer, mas que, né, só para mostrar o que a gente estava fazendo hoje. Mas o nosso objetivo inicial era esse, estava filtrando pela região sudeste, e a gente conseguiu de uma maneira organizada, importante, né? Você poderia lá desde o começo ter pego o seu conjunto de dados e filtrado aqui, né? Como eu falei, ele vem já com os dados com a variável f. Você poderia ter falado, filtre o f que seja igual a ES, que é do Espírito Santo, ou seja igual a São Paulo, ou seja igual a Rio de Janeiro, ou seja igual a Minas Gerais e pronto, filtrei. Mas não, a gente quer ser organizado, então a gente conseguiu uma tabela de código de UFs, de código de municípios, juntou essas tabelas, filtrou por essa chave, então está algo muito mais organizado e consistente, a gente está trabalhando desse jeito, ok? Então, aqui estão essas observações já filtradas pela região sudeste. Daí, beleza, eu tenho tal cidade que eu quero saber qual cidade é. Eu poderia ir lá e fazer um join com aquela tabela de municípios, pelo código município, e retornando, essa observação é de tal cidade, por aí vai. Então, a gente está trabalhando de uma maneira muito mais organizada, a gente está trabalhando com essas tabelas separadas. Bom, outro motivo de estar trabalhando com isso, dado que você está trabalhando em um problema que não esteja apenas dados de acidentes, por exemplo, a gente podia utilizar essa mesma tabela para estar trabalhando lá com os dados do DataSUS. Então, se eu estou trabalhar em alguma plataforma que tem dados, diversos dados do Detran, dados do DataSUS, a gente pode usar essa mesma tabela como referência geográfica. A gente tem uma tabela de municípios, uma tabela de UFs, e essa tabela vai funcionar como referência para ambos os dados, para dados do Detran e dados do DataSUS. Então, já organiza isso também de uma maneira melhor, de um jeito melhor, ok? Bom, aqui eu dei uma enviesada, porque eu sou de lá, né, sou da Baixada Santista, então se eu quisesse estar filtrando pelas observações apenas da Baixada, então eu estou declarando aqui um vetor, que são as cidades da Baixada, não são todas cidades, né, peguei algumas só, por exemplo, Praia Grande, Santos, Guarujá e Mongaguá, e eu vou querendo estar filtrando, calma aí. Então, voltando aqui. Então, declarei esse vetor de cidades, que são algumas cidades da Baixada, e depois eu peguei aquele nosso conjunto de dados de referência de UF e municípios e falei, filtra apenas aqueles municípios, né, que batem os nomes de município com cidades da Baixada, que eu tinha declarado esse vetor, e que sejam, que a UF seja São Paulo. Por que isso? Eu tinha esquecido desse detalhe, mas tem uma Praia Grande também lá em Santa Catarina. Então, por exemplo, ia retornar essas cidades e Praia Grande lá de Santa Catarina. Qual que seria também outro jeito de você estar fazendo isso? E talvez o jeito até mais correto se você tivesse sempre utilizar uma referência como um dicionário de códigos de municípios. Em vez de você estar passando o nome das cidades, você estar passando logo já o código do município. Então, você está fazendo um filter já com o código do município, né? Em vez de utilizar esse vetor de nomes, seria um vetor de números, né? Falando, por exemplo, aqui, em vez de Praia Grande, seria esse número aqui. E por aí vai. E depois você está filtrando, né, esses códigos de municípios dentro dessa nossa tabela de municípios e UFs, ok? Então, a gente filtrou pelo nome mesmo, então tá bonitinho aqui. Por que a gente pode filtrar pelo nome nesse caso? Porque a gente já padronizou, a gente sabe como está funcionando, né? Já falei isso, mas repetindo, a gente sabe como está funcionando as variáveis, caracteres, né, as variáveis com nomes nos nossos dados, a gente está tudo padronizado. E depois eu vou querer estar fazendo o join, left join, com a parte de acidentes. Quero saber, quantos acidentes ocorreram nessas cidades da Baixada nesse ano de 2023? E que tem o nosso conjunto de dados, né? Porque eu não sei se tem todos os acidentes. Eu acho que não, porque
aqui, por exemplo, não retornou nada. Então, nosso conjunto de dados ainda não tem os dados lá dessas cidades da Baixada. Porém, quando a gente faz a mesma coisa com algumas cidades da Zona da Mata, aqui perto de Juiz de Fora, fazendo o mesmo jeito. Então, aqui a gente está filtrando aquelas cidades da nossa tabelona de municípios e UFs. Então, a gente está filtrando só as observações que são dessas cidades da Zona da Mata. Então, aqui. E depois a gente vai estar filtrando lá os acidentes. Quero estar sabendo, quais foram quais foram acidentes que ocorreram nessas cidades. E aqui a gente retorna o nosso conjunto de dados já feito o join da parte de acidentes com a parte da referência geográfica. Então, por exemplo, aqui a gente tem o município de Juiz de Fora, com esse código de município, com esse código de UF, com essa UF, esse nome de UF, e o que aconteceu nele. Então, teve acidente de afundamento, ondulação do pavimento, com vítimas feridas, e por aí vai. Depois a gente traz, né, as informações da questão do acidente, já com a parte geográfica, com a referência geográfica. Deixa eu adiantar aqui, que também já passou do tempo. Bom, com a função do Group By e do Summarize, a gente pode tirar algumas informações. Então, a gente pode calcular uma média de pessoas mortas por acidente na região da Zona da Mata, dividido por cidade a partir do Group By e do Summarize. Como isso? Primeiro, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai estar juntando as informações de municípios da Zona da Mata com nossos dados de acidentes, e depois a gente vai estar fazendo agrupando esses dados pelo quê? Pelo código de município e pelo município. Acho que eu nem precisava estar juntando pelo município também aqui. Que não precisava. Mas enfim, vou até tirar isso aqui. Deixa eu ver uma coisa que vai estar retornando aqui. Entendi já porque eu deixei o município. Porque se eu não deixar esse município aqui, no Summarize, ele vai estar excluindo essas variáveis que você não está agrupando e que você não está chamando no Summarize. Então, só para deixar mais bonitinho, eu também agrupei pelo município, que é a mesma coisa, né? Você agrupar por código município e por município ou só por código município. A gente vai ter dividido. A gente vai ter aqui também, se fosse só por código de município, a gente teria normalmente só 4 grupos, que são os municípios da Zona da Mata. Mas, deixar bonitinho. Aqui. Então, a gente vai ter aqui os nossos dados de acidentes já agrupados. Então, aqui a gente tem nosso table com grupos já, então é importante. Tudo que a gente vai estar fazendo agora com esse conjunto de dados, a gente tem que estar na mente, já está agrupado por essas variáveis. O que a gente vai fazer? Utilizar a função summarize para estar calculando a média de mortes por acidente. O que essa função é? É uma média entre a variável mortos, que tem aqui. É uma variável chamada mortos, beleza? Então, quando a gente faz isso, eu chamei de novo esse RQ Markdown aqui, para vocês estarem lá no documento vendo uma tabela bonitinha, não é do deploy R, não é nada. Então, aqui a gente tem a nossa última consulta aqui dessa aula, que é o quê? Qual que é o código de município e qual a média de mortes por acidente em cada município aí da Zona da Mata. Viçosa, por exemplo, não morreu ninguém. Juiz de Fora não, é Santo Dumont, é aquela cidade com maior média de mortes por acidente. Beleza, galera? Mais uma aula finalizada, mas uma aula bacana, eu acho que essas funções são muito bacanas de trabalhar. Então a gente viu nessa aula a parte de de tabelas, fazendo essa junção de tabelas, e depois a parte de agrupamento, né? A gente está trabalhando com observações já agrupadas por alguma variável de interesse. Bom, galera, o minicurso não fica por aqui, né? Tem mais uma aula ainda, que vai ser a aula final, que não vai ser de matéria nova. Então, tudo de novo que a gente tinha que aprender, a gente aprendeu até a aula de hoje. A aula que vem vai ser uma aula mais um desafio, né? Um desafio final, um pouco mais difícil. Mas é isso. Então, espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente viu nesse mini curso. Lembrando que qualquer dúvida é só mandar no meu e-mail. E é isso, galera. Um abração. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.